E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de geografia. Eu sou o professor Rafael Nolli e nós vamos ver hoje o assunto comércio mundial. Para vermos o comércio mundial, eu vou convidá-los a seguir primeiramente essa questão aqui, ó. O capitalismo. Nós vamos estudar, nosso foco é estudar o comércio mundial nos dias de hoje. Só que para entendermos esse processo com mais tranquilidade, vamos analisar o surgimento e algumas fases do capitalismo de forma rápida e sintética para a gente tentar entender a situação atual. Partiu. Primeiramente, vejam só, nós temos aqui o capitalismo chamado capitalismo comercial. Vamos recordar, nós temos uma aula aqui sobre mercantilismo no nosso canal que pode servir para base ou para servir de guia até chegar nessa aula. É interessante, porque o mercantilismo é a primeira fase do capitalismo. Vejam só, nós temos então o capitalismo comercial, mercantilismo do século XV e XVI. Então esse tipo de capitalismo, que é os primeiros passos, os primórdios do sistema capitalista, começa no século XV e XVI. E lá nós vamos ter como base de funcionamento desse sistema o comércio, capitalismo comercial. Viram? Junto do capitalismo comercial, que surge com o nome de mercantilismo, nós vamos ter a DIT. Eu anotei ali e está aqui, ó, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Vejam, o capitalismo surge com a seguinte ótica. De um lado nós temos as metrópoles, que são os países da Europa, nesse caso, né, onde o capitalismo surge. Nós temos os países europeus que vão dominar outras regiões, outros territórios, que vão ser chamados de colônias. A base desse capitalismo é o comércio. E como que esse comércio funciona? Funciona através de uma metrópole e uma colônia. A relação estabelecida entre essa metrópole e essa colônia entra dentro do que nós anotamos aqui como DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A base dela, muito simples, vejam, as metrópoles têm a tecnologia, nessa época aqui do século XVI, a tecnologia ainda era muito limitada. A tecnologia era baseada praticamente no artesanato e em produtos manufaturados, ou seja, feitos à mão, com o auxílio de algumas ferramentas e máquinas ainda primordiais, primitivas, ok? O que acontecia? As colônias, essas terras ocupadas, como o Brasil, por exemplo, fornecia a matéria-prima necessária que ia para a Europa, e lá na metrópole, nossa metrópole era Portugal, e lá em Portugal eles transformavam a nossa matéria-prima, que na maior parte das vezes nos voltava pronto. O produto final, ainda hoje, é muito mais caro do que a matéria-prima. Esse conjunto de matérias-primas nós podemos chamar também de commodities. Eu estou com a caneta Bic na mão. Ela é feita de plástico. A quantidade de matéria-prima para fazer essa caneta aqui é quase irrelevante. Essa caneta já tem um valor agregado. Ela é basicamente petróleo. Esse petróleo, então, tem um valor baixíssimo no mercado, como commodity, como matéria-prima. O produtor da matéria-prima, do produto primário, da commodity é a matéria-prima posta à venda para comercialização no mercado internacional. Isso é uma commodity, um produto primário básico. Isso aqui é um produto final, transformado, com valor agregado. Nós, como colônia de Portugal, passamos por um longo período, então, onde o capitalismo comercial forçou-nos a sermos um produtor de matéria-prima, um produtor primário e um receptor de produtos com mais valor agregado. Essa divisão se chama DIT, ok? Divisão Internacional do Trabalho. Podemos, então, partir para a próxima. Mas antes de partir para a próxima, é interessante pensar que, durante o período colonial do capitalismo comercial, nós também nos tornamos mercados consumidores. Nós não só vivíamos de produzir o produto primário, a matéria-prima básica, nós também éramos o mercado consumidor desses produtos. Só para ficar claro, o Brasil teve, isso se repete nas demais colônias,
em geral, com graus diferentes, mas se repete, nós tivemos um longo período em que nós tínhamos um único parceiro comercial. Nós estávamos presos a Portugal e nossos produtos, que eram matérias-primas, iam para lá e tudo produzido nós comprávamos de Portugal como mercado exclusivo comercial. O professor de História vai falar disso um dia com vocês. Aqui eu estou dando aula de Geografia e esse conceito é interessante de se entender nas duas matérias. Chegando próximo ao século XVIII, nós vamos ter uma revolução industrial em curso na Inglaterra, mais ou menos perto de 1750, e essa revolução industrial não vai mudar só o mundo. Nós teremos uma aula sobre revolução industrial. Vai mudar não só o mundo fisicamente, transformando as paisagens, vai mudar o mundo também economicamente. O capitalismo que surge lá no século XVIII, aproximadamente, porque não tem uma data precisa para cada coisinha aqui, é chamado de capitalismo industrial. A riqueza continua sendo importante no comércio. O capitalismo abandona o comércio e se torna industrial. É uma soma, um acréscimo. Então a riqueza continua muito forte gerada no comércio. Mas o que a Revolução Industrial nos traz? A produção passa a ser em escala muito acelerada, a padronização dos produtos se torna uma realidade e o grande foco de geração de riqueza deixa de ser a manufatura e os seus comércios e passa a ser a produção industrial. É ali que nós vamos ter a industrialização, a urbanização, a geração de emprego em larga escala e um monte de outros fatores que uma aula específica nós veremos. Então aqui nos interessa entender que durante o capitalismo industrial surge o liberalismo econômico, aquela proposta de que o Estado deve se afastar da economia, a economia deve ser livre, a iniciativa privada é um bem que não pode ser contestado, então as empresas vão organizar e tomar conta da economia, o Estado vai perdendo força. Durante o capitalismo comercial, mercantil, o Estado era poderoso, forte, com rei soberano muitas vezes. Nós temos uma mudança. O Estado vai perder importância econômica na visão liberal, as indústrias se tornam o centro produtor de riqueza e nós vamos ter uma fase global chamada de imperialismo. As antigas colônias e metrópoles vão mudar um pouquinho as suas relações. E a mudança básica é: nós vamos ter grandes impérios se formando, esses grandes impérios são herdeiros lá daquelas primeiras metrópoles poderosas que colonizaram e criaram áreas de exclusivo comercial. Vejam só, continuamos na DIT. A Divisão Internacional de Trabalho praticamente é a mesma. O nosso esquema mostra a metrópole e a colônia da mesma forma aqui, só que a metrópole mandando no lugar de manufaturados produtos industrializados. Vejam só, produtos industrializados. O que a colônia nos manda? Produtos primários, como era antigamente, a matéria-prima básica, os minérios, o couro, etc. E entra aqui também uma grande produção agrícola e uma produção mineral. A relação que se estabelece é um pouquinho diferente. Qual que é a relação? Nós vamos ter, então, metrópoles e colônias, mantendo um padrão bem parecido, com a diferença que aqui surgem as grandes metrópoles industrializadas e nós, que éramos colônia, assumimos um papel, novamente, de produtor de matéria-prima e de dependência industrial fortíssima. Qualidade não, questão. Sempre que eu falei qualidade, questão. Nós vamos nos tornar nessa fase, Brasil, América Latina de forma geral, na África, na Ásia, diversos países vão se tornar países dependentes de tecnologia e produtos industrializados. A indústria passa a ser o motor da economia desses países, o comércio de produtos industriais vai encontrar na gente um mercado consumidor razoavelmente importante, mas encontra na gente a grande produtora de matéria-prima para as indústrias funcionarem, ok? Isso aqui se chama capitalismo industrial do século XVIII. Esse capitalismo industrial vai se estender até chegar próximo a gente aqui no século XX. E surge um novo sistema capitalista, um novo salto, capitalismo financeiro. Questão do capitalismo financeiro.
Junto dele surge a nova Divisão Internacional do Trabalho, a nova DIT. Questão sobre a nova DIT. Vejam só, aqueles países que viraram grandes impérios, que se industrializaram, que tinham enormes áreas para escoar sua produção e para conseguir sua matéria-prima, aqui esses países têm as indústrias, têm a tecnologia e chegam em um momento em que essas indústrias e essa tecnologia eles podem começar a espalhar essa tecnologia, essa indústria. Os países pobres que foram colônias e que depois foram colônias agroexportadoras dependentes de indústrias, de de produtos industrializados, esses países começam a receber as indústrias dos países centrais. Aqui a gente passa a chamar de países centrais e países periféricos. O Brasil passa a ser um país da periferia do capitalismo. O que é ser a periferia do capitalismo? Nesse momento aqui do capitalismo industrial, ser industrializado era uma garantia de riqueza e de grande participação na produção de riqueza da economia global. Chegando próximo ao século XX, ser industrializado já não garantia essa posição. Indústrias poluem, exigem mão de obra muitas vezes não qualificada, indústrias muitas vezes vão esbarrar em leis ambientais, em leis trabalhistas. Chegamos no século XX, o capitalismo dá um salto. Ele consegue sobreviver não de produção de produtos, ele consegue sobreviver de riqueza acumulada de outras fases. O capitalismo financeiro é o investimento, é a compra de ações, é o dinheiro na bolsa de valores. A produção de riqueza está na indústria, está no comércio, como sempre esteve, porém há um novo elemento. Os países ricos podem transferir suas indústrias para os países pobres, ou melhor, os países centrais de economia sólida, capitalismo, passando por todas as fases, com estrutura já estabelecida, dona de tecnologias, eles podem transferir suas indústrias para os países pobres. Os países pobres vão ter mão de obra barata e ampla, vão ter leis ambientais muitas vezes menos rígidas, e a matéria-prima está aqui. O que antes era feito lá passa a ser feito nos países pobres. Países passam a se industrializar sem se tornar países ricos de primeiro mundo. Porque a riqueza, o capitalismo atual, ele é um capitalismo que depende de comércio, depende de indústrias, mas depende também do setor financeiro. Dinheiro se transformando em dinheiro. Nós nos industrializamos nessa jogada. O Chile, a Argentina e o México também. A África do Sul também. Alguns países asiáticos vão se industrializar nessa jogada. Recebendo as indústrias estrangeiras, nós vamos ter aqui o crescimento das multinacionais. Países muitas vezes fortemente industrializados não têm produção de produtos nacionais. Nós passamos a fabricar o produto deles e vender para eles e ficar com a parte aqui. É a nova fase desse capitalismo. E aí a gente chega então, para ficar muito claro, na nova DIT, uma nova divisão. A divisão que surge no século XX com o capitalismo financeiro. Estão conseguindo ver aqui? A industrialização ocorre nos países agrários, ok? Que se torna a periferia do capitalismo. Do lado de cá vocês vão ver, produtores primários e de commodities. No meio desses países produtores primários e de commodities, surgem os industrializados pobres, ou os emergentes, que são países, olha para vocês verem que questão interessante, emergente, Brasil, Argentina, Rússia, Índia, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Esses são países que se industrializaram nessa fase, se tornam países ricos, porém com problemas sociais de países pobres. Analfabetismo elevado, problemas sociais, etc, etc, vocês sabem. É a nova realidade do capitalismo global. É o capitalismo que está ligado à globalização, ao mercado financeiro, à transferência de indústrias de países ricos para países pobres. Fiquem aí com a minha poluição, mas o produto tem que chegar aqui porque é meu, eu produzo. Eu te empresto a tecnologia, mas você não detém a tecnologia, você detém a tecnologia para fabricar. O produto é estrangeiro, as multinacionais, ok? Partimos para a segunda parte. Vista essa parte, a gente vai chegar em 1947.
na conferência de Bretton Woods, muito importante para os estudos sobre economia. Bretton Woods está aqui, ó. Toda essa parte aqui, nós vamos ver a conferência de Bretton Woods, ok? Qual foi essa conferência? Simples. Foi um pós-Segunda Guerra Mundial, ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial. Os países se reuniram e com a seguinte proposta: precisamos criar um sistema para que o capitalismo continue funcionando, para que as economias capitalistas sobrevivam, e a conferência de Bretton Woods é um momento marcante. Por que marcante? Foi lá que surgiu o Banco Mundial e o BIRD, foi lá que surgiu o Fundo Monetário Internacional, o FMI, foi lá que surgiu a OMC, ok? 1947. Dólar vai passar como modelo padrão. Era o ouro, né? O dólar vai se tornar um modelo padrão. Vejam aí onde o capitalismo financeiro está tomando sua forma mais clara, o capitalismo atual. Então vamos à conferência de Bretton Woods. Uma das questões que foram criadas na conferência de Bretton Woods foi o Banco Mundial. Começa com o nome de BIRD, Banco Internacional para o Desenvolvimento. O BIRD vai sofrendo algumas evoluções, e aí dentro do BIRD surge o Banco Mundial. Então nós temos o Banco Mundial e um dos seus braços é um Banco Internacional para o Desenvolvimento. Foi criado para reconstruir países depois da Segunda Guerra Mundial. Um banco que surge de dentro da conferência de Bretton Woods com a seguinte ótica: vamos criar um fundo financeiro para investir, para reestruturar as economias, para fortalecer os países que são pobres dentro do capitalismo, para criar uma possibilidade do sistema econômico sobreviver depois dessa catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. São as bases do capitalismo mais moderno que nós temos hoje. Moderno no sentido de mais próximo a gente, mais contemporâneo. Bretton Woods, então, uma conferência de onde vai sair o BIRD, o FMI e a OMC. Primeiramente, então, Banco Mundial, um banco que surge dessa conferência, empréstimo financeiro para reestruturar as economias, principalmente países em desenvolvimento. Está até no banco, no nome do BIRD, Banco Internacional para os Países em Desenvolvimento. Dentro do BIRD surge o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Está escrito aqui, ó. Também um fundo financeiro com a finalidade de liberar recursos para os países em dificuldade. O FMI empresta dinheiro, empresta a juros grandes. O dinheiro emprestado pelo Fundo Monetário Internacional deve ser pago em longas parcelas. Muitos países criam um endividamento muito grande porque vai pegando dinheiro no FMI para resolver problemas pontuais ou para problemas estruturais. Inclusive, o FMI determina onde o seu dinheiro vai ser aplicado. Esse dinheiro vai virando um acúmulo de dívidas e muitos países vão se lascar ao longo do século XX com dívidas enormes pelo Fundo Internacional, Fundo Monetário Internacional. Questão: o que foi aquela tira que a gente viu? Pai, o que significa FMI? Está nas atividades. Fome, miséria e impostos altos. Foi isso. Tá uma tirinha aí nas atividades, vocês vão ver no nosso livro didático. É uma crítica muito severa. Mas o FMI realmente aparece como um fundo de empréstimos financeiros, tem uma posição agressiva ali de emprestar, mas de criar uma série de contrapartidas, e ficar devendo o FMI não é uma boa coisa. Vamos lá. Dentro disso tudo, a minha meta mais importante é que a gente chegar, então, na OMC. Porque o Banco Internacional, o FMI, a gente vê em outros momentos. Agora, o OMC é o único momento que nós vamos vê-la. Então, vamos dar uma atenção especial para a Organização Mundial do Comércio. O que é isso? Vejam só. O primeiro passo da OMC, ela surgiu na conferência de Bretton Woods com o nome de GATT 47. 47 por causa da data. O GATT seria uma sigla em inglês, né? Nós estamos aqui, ó, para vocês localizarem. A sigla GATT significa Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. É uma sigla em inglês. O GATT surge com a seguinte proposta: vamos criar um meio de regular e fazer o capitalismo funcionar. Uma das propostas do capitalismo sempre foi, pelo menos no papel, teoricamente, uma das principais propostas do capitalismo é que o comércio deva ser justo e livre. Então surge o GATT, a proposta do GATT demora um pouquinho para engrenar, só nos anos 90, em 1994,
que o GATT vai sofrer um salto e vai passar a se chamar Organização Mundial de Comércio. Por muito tempo, essa proposta que nasce em Bretton Woods, de um organismo internacional que pudesse controlar o funcionamento do capitalismo, evitar excessos, evitar problemas ali dentro do funcionamento do sistema, só nos anos 90, porque inicialmente houve resistência de vários países, as propostas trazidas pelo GATT não agradavam aqueles países centrais, industrializados e ricos, ok? Então veja, surge em 47 com o nome de GATT, tá aqui, viram? Tá aqui. E é um órgão que fiscaliza e interfere nas relações comerciais mundiais. Em 94 surge com o nome de OMC. E como que o GATT, a OMC funciona? Funciona com rodadas. De tempos em tempos os países se reúnem e lá eles vão discutir propostas relacionadas ao funcionamento do comércio. Eu separei aqui, estou com a prancheta na mão por isso. A sede é na Suíça, aqui as minhas anotações. Proposta: proporcionar e regular o livre comércio entre as nações participantes. Princípios, olha só. Da discriminação, tem o princípio da discriminação. O que prevê? Todos os países membros têm que dar os mesmos benefícios uns para os outros. Não posso ter o que o Brasil... Vamos criar uns benefícios para a Argentina? Oh, mas espera aí, se você criar benefícios comerciais só entre você e a Argentina, o comércio vai estar justo? É justo dentro dessa proposta que o capitalismo funciona bem se o comércio for livre e justo? Sobre liberdade, é importante pensar o seguinte: a proposta da liberdade aqui é: os estados não podem interferir no comércio. As empresas, lembram? As empresas, a propriedade privada, as empresas privadas que devem organizar a economia. Então veja, princípio da previsibilidade. As regras para o comércio internacional devem ser claras. Os países que estão ligados à OMC devem criar regras claras para suas relações comerciais. Princípio da concorrência leal. É aí que é mais importante para o vestibular nosso. O comércio deve ser justo, sem concorrências desleais. Uma das principais metas do OMC, então, é perseguir ou acabar ou coibir os subsídios. O que é o subsídio? Eu estou com a prancheta na mão que eu paguei baratinho nela. Tem até um adesivo bacana do Planta versus Zumbis. Foi baratinho. Uma empresa fabrica isso aqui. Imagina se o Estado chega para essa empresa e diz: olha, nós temos um fundo aí de dinheiro sobrando, nós vamos investir uma fortuna na sua empresa. Todo mundo que produz essa prancheta vai quebrar porque o seu preço vai ser tão baixo, você vai ter tantos subsídios, você vai ter tantas ajudas, você vai conseguir produzir um produto com preço muito baixo, ninguém vai competir com você. Nós vamos então fortalecer a sua empresa com subsídios. Uma das metas do OMC é proibir, perseguir esses subsídios. Quando o governo injeta dinheiro nas empresas ou cria regras e leis muito específicas que fazem com que o comércio fique desleal, injusto. A liberdade deve ser total e o comércio deve ser justo. Quem tem o melhor produto, o melhor preço, vence. Muitas pessoas não têm o melhor produto, mas têm um preço muito bom, porque o preço do seu produto está sendo subvencionado pelo Estado, porque há dinheiro sendo injetado ali para que eu consiga produzir. Às vezes nem é dinheiro, às vezes são leis muito brandas que permitem grandes áreas de desmatamento, às vezes são leis trabalhistas muito reduzidas em que eu posso contratar um cara por centavos, ou às vezes é uma redução gigantesca nos impostos ou um aumento enorme nos impostos de produtos de fora. Ou seja, o Estado interferindo no preço dos produtos, fazendo com que a competição não seja justa. Não está vencendo o melhor produto com o melhor preço, está vencendo o produto que é mais protegido pelo Estado. A OMC então vem para tentar coibir o protecionismo alfandegário e os subsídios. Ficou claro, será? Eu estava empolgado aqui, pensando na minha prancheta da Planta versus Zumbis. Está balançando aqui porque nós temos uma gata atravessando. Vamos lá. Questões. Para finalizar nossa aula. Já sabemos o que é o OMC e o que ela serve. Sabemos que ela tem os princípios. Faltou um princípio. Princípio da discriminação, mesmo benefício para todos. Princípio da
previsibilidade, regras claras no comércio internacional, uma concorrência leal e o princípio das restrições quantitativas. Eu não falei. O que seria isso? Simples. Vamos comprar um produto, dependemos de um produto de fora. Vamos restringir. Nós vamos permitir, então, que só um pouco desse produto chegue no Brasil. Imaginem como que isso prejudica a economia. Se eu restringo a entrada de um produto no país, eu estou fazendo com que esse não seja livre e justo. É uma forma de alterar essa regrinha básica. É proibido, então, essa restrição que seja pontual em cima de um produto. Muitos países fazem, alguns países fazem, vamos proibir esse produto chegar no Brasil. Ah, não pode. Então só pode chegar não sei quantas toneladas. Por que você vai fazer isso? Porque dessa forma eu incentivo a produção industrial do meu país. Eu proibindo chegar de fora, eu crio a necessidade de que surja dentro do meu país a produção disso. Nós temos países capitalistas hoje que foram grandes e ferrenhos críticos à OMC e ao GATT, porque dentro das propostas muitos países não veem com bons olhos isso. Acreditam que devem proteger as suas economias, devem fechar as suas alfândegas, devem impor grandes tarifas e devem restringir. Eu aceito o produto desse país se for pouco, se for o quanto que eu quiser, para que eu consiga produzir aqui uma parte para me gerar emprego aqui, riquezas aqui. Um exemplo que talvez nem seja um bom exemplo, já que nós estamos falando de capitalismo. O Donald Trump chega nos Estados Unidos com um discurso forte. As indústrias americanas voltarão para cá, produziremos aqui, vamos impor tarifas sobre alguns produtos para que eles voltem a ser produzidos dentro do meu país. É capitalista, mas é contra as propostas básicas da OMC, ok? Como que vamos então? Deu problema, deu treta. Como resolve a treta? Para finalizar nossa aula, agora eu juro, dentro da OMC existe um organismo que está lá e existe exclusivamente para pegar as tretas, discuti-las e punir. Que treta? Treta, que bela palavra, hein? Qual treta? Eu anotei de lá, não anotei na prancheta, podia ter anotado aqui. Anotei ali, ó, no meu outro quadro. Está escrito assim, ó, Organismo de Solução de Controvérsias. Brasil, por exemplo, um caso que já é chato de falar. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Os Estados Unidos da América, o maior consumidor de suco de laranja do mundo. Para proteger a produção de suco de laranja norte-americana e estadunidense, os Estados Unidos têm uma série de restrições ao suco de laranja brasileiro. Nós somos o maior produtor e não vendemos para o maior consumidor. Porque o maior consumidor tem uma produção interna, e para que essa produção interna não sofra a concorrência do produto brasileiro, há tarifas exclusivas para esse produto. Todo mundo já sabe, já vimos falar disso, então rapidamente é uma controvérsia que o Brasil levou na OMC. Os Estados Unidos muitas vezes preferem pagar multa, assumir a fita, no lugar de abrir mão e deixar o nosso produto entrar lá. Seria uma vitória do produto brasileiro. O mesmo aconteceu com o algodão, entre Brasil e os Estados Unidos. Casos que estão nos livros e são fáceis de encontrar. Como eu falo disso há anos e acho que é uma coisa muito batida, um caso mais recente, entre aspas, pouco falado, uma controvérsia estabelecida entre o Brasil e o Canadá. Terra do Justin Bieber, fica a dica, né? A frase do dia, oh baby, oh baby, oh, como é que é a música? Justin Bieber. Essa é a frase do dia. Brasil e Canadá. Treta. Nós somos um grande produtor de aviões. A Embraer, uma grande produtora. Temos que depois discutir a Embraer a fundo, que é uma empresa importante que tem dentro da geografia, nós vamos trabalhar com ela várias vezes. O Canadá começou a criar um subsídio específico para aviões que competiam no mercado internacional com o avião brasileiro. O preço do nosso avião era inviável para compradores internacionais, porque uma empresa canadense chegou com um preço bacaninha, e esse preço bacana era subvencionado pelo governo canadense, que estava investindo e injetando dinheiro. Nós perdemos mercado, perdemos vendas, porque o comércio de aviões de pequeno porte, em uma série de tipos de aviões, o Canadá estava com preços muito bons e nós com preços ruins, ok? É uma controvérsia. Então, quando dá um problema, vai na OMC, vai para o tribunal. Chama Organismo de Solução de Controvérsias, ok? Última coisa, eu juro. Estou acabando já tem um tempão, né? Vai dar meia hora, agora eu tenho que acabar mesmo. Rodadas. Cada reunião da OMC se chama rodada.
Temos 3 rodadas para falar. Vou falar só de uma para finalizar. Rodada de Doha no Catar. O que foi essa rodada e por que ela cai tanto nos vestibulares? A OMC fez a sua reunião, como sempre, a última das grandes reuniões importantes, que vem acontecendo de 2 em 2 anos. Ela já é uma rodada até antiga, mas ela é muito falada porque os problemas levantados lá não foram resolvidos. Países desenvolvidos se sentem prejudicados pelo protecionismo dos países centrais. Foi uma treta assim. O subsídio voltado para a produção agrícola estava incomodando as duas partes. Havia uma discussão. Países industrializados e ricos centrais reclamavam que o preço dos produtos agrícolas estavam chegando no países deles, ou seja, os países pobres produziam produtos agrícolas com preços muito baixos, entrava no mercado dos países ricos e fazia com que a produção agrícola europeia e estadunidense e canadense, por exemplo, não conseguisse competir com os produtos de países pobres. A proposta era: nós temos que subvencionar cada vez mais a agricultura interna aqui para que os países pobres não consigam destruir o nosso mercado agrícola. Eu lembro na época da Inglaterra, com a proposta de subvencionar as suas fazendas, inclusive dando investimentos, comprando produção, investindo fortuna nas fazendas para que os preços dessas fazendas se tornassem competitivos. Então a rodada de Doha nunca foi resolvida, é uma polêmica que já vem se arrastando, 2006, 10 anos depois, ainda não se chegou num consenso entre como punir os subsídios agrícolas, não punir, como o mundo pode funcionar com países produzindo produtos agrícolas que chegam no mundo rico muito baratos, como que pode se criar um sistema de comércio de produtos agrícolas de uma forma que todos os países mantenham a sua segurança alimentar. Segurança alimentar eles nem estão preocupados. Estão preocupados em produção agrícola de alguns países, chega muito barato em outros, é proibido pôr impostos, é proibido cercear e por aí vai. Estourou nosso horário, e muito. Vou finalizar aqui. Fica para vocês darem uma olhada, então, queridos alunos do meu coração, na rodada de Doha. Aprofundem nesse assunto. Doha. Rodada de Doha no Catar, ok? Fechou assim? Um abraço para vocês. Até a próxima.